Vamos lá, bom dia a todos do sexto ano. Vamos iniciando aqui mais uma semana, mais uma aula, primeira aula dessa semana. Quero frisar que nessa semana vai ser a semana inteira de revisão. Juntamente com esse vídeo na agenda Edu vai estar o roteiro da avaliação de vocês. Para o sexto ano, é o primeiro ano que a gente vai ter essa prova, né? Como é que funciona? Acredito que na primeira prova que a gente teve, ainda presencial, vocês viram que quando eu faço uma revisão, é uma revisão focada realmente nos conteúdos que irão cair na prova. A gente estudou muita coisa durante esse período, foram muitas atividades. E claro, eu não posso cobrar tudo, fica até impossível cobrar tudo dentro de uma prova dessa. Porém, a revisão é justamente para orientar vocês da melhor forma possível para que vocês possam fazer uma boa prova. Então, foquem nos vídeos dessa semana, preste atenção em tudo que eu vou explicar, realize a atividade que eu passar, porque o que eu explicar, o que eu cobrar esses dias é o que realmente estará na prova. Então, para que você possa fazer uma boa prova, tenha em mente que essa semana é de fundamental importância, tá? Para começar, vou passar aqui o roteiro para vocês. Nesta prova, nesta avaliação, o que é que eu vou cobrar? Capítulo 4 sobre múltiplos divisores de um número e o capítulo 5 de frações. Professor, você vai cobrar tudo desses dois capítulos? Como eu já disse, não. Eu vou focar nos conteúdos que eu estarei apresentando nessa semana, nestes vídeos dessa semana, para vocês, tá ok? Vamos começar então a nossa revisão. O primeiro assunto que eu quero revisar com vocês é sobre frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Vamos lá, então o que seriam as frações próprias? São frações quando o numerador é menor que o denominador. Então você também tem que lembrar o que é numerador e denominador. Numerador é o número que fica em cima da parte da fração e denominador o número que fica embaixo. Quando eu tenho um numerador menor que o denominador, chamamos de frações próprias, tá? E as frações impróprias é o contrário. Quando eu tenho um numerador maior que o denominador. Então olha aqui esses exemplos, ó. Todos o numerador é maior que o denominador. Ou igual, aí eu posso ter a opção de maior ou igual, certo? São frações impróprias. E também temos as frações aparentes. Quando é que são frações aparentes? Quando o numerador é múltiplo do denominador. O que quer dizer múltiplo? Quando você consegue fazer a divisão. Aqui está em forma de fração, mas eu consigo fazer todas essas divisões aqui, ó, divisões exatas. 9 dividido por 3, 3, 6 dividido por 2, 3, 10, 20 dividido por 5, 4. Então, quando aparece esse tipo de fração onde eu consigo realizar a divisão, chamamos de frações aparentes. Professor, como é que você vai cobrar isso na prova? Eu vou colocar lá algumas frações, uma, duas, não sei, pedir para você classificar em frações próprias, impróprias ou aparentes. Então, para que você possa classificar, você tem que lembrar da definição de cada uma, tá ok? Então, nosso primeiro assunto que eu teria que revisar com vocês é isso. Então, se eu estou revisando é porque vai estar na prova. Então, vamos seguir. Outro assunto importante que estará na prova é sobre números mistos e como realizar transformações, tá? Então na prova vai ter lá os exemplos, eu vou pedir para você realizar as transformações. Seja ela em número misto, você transformar para fração, ou seja, está em fração e você transforma para número misto. Então vamos lá revisar. Aqui eu tenho um número misto, como a gente já teve essa aula, né? 2 inteiros e 2 terços. Como é que eu realizo essa transformação de número misto para uma fração? Vamos lá. Você pega o número inteiro, multiplica pelo denominador e soma com o numerador. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. Agora soma. 6 mais 2, 8. Aí o 8 fica aqui em cima e repete o denominador, 8 terços. Então, esse número misto equivale a 8 terços. Repetindo,
multiplico pelo de baixo e somo com o de cima. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 6 mais 2, 8. Aí 8 terços. Eu repito o denominador, tá? Aqui esse número misto, ó. 4 inteiros e 1 quinto. 4 vezes 5, 20. 20 mais 1, 21. Então fica 21 sobre 5. Eu sempre vou repetir o denominador. Certo? Então, transformação de número misto para fração eu realizo dessa forma. E o contrário. Eu tenho uma fração e quero transformar para número misto. Eu vou realizar uma divisão, como eu faço aqui, ó. 21 sobre 5. Então eu tenho aqui 21 sobre 5, dividendo o divisor, e vou dividir normalmente. 21 não dá para dividir por 5, porque não é uma divisão exata. Então o número que chega mais próximo do 21 é o 4, né? Porque 5 vezes 4, 20. Aí eu coloco aqui o 20, resto 1. Como é que eu monto o número misto agora? O quociente, o número que eu achei aqui, é o número inteiro. O resto é o numerador e o divisor é o denominador. Certo? Então, após fazer essa divisão aqui, eu vou arrumar ela em número misto. De novo, o número que eu encontrei aqui, o quociente, é o número inteiro. O resto que sobrou aqui da divisão é o numerador e o divisor é o denominador. Basta fazer isso. Ok? Então, na aula de hoje, eu queria revisar esse conteúdo com vocês. Vamos ver aqui mais um conteúdo, para ficar na aula de hoje ainda. Divisores de um número natural. Como é que eu encontro os divisores de um número? São quando eles realizam a divisão exata. Por exemplo, dizemos que 10 é divisível por 2 porque 2 é divisor de 10. Certo? Então, se eu quero encontrar os divisores de 10, com qual número eu consigo dividir o 10 e dar exato? Eu consigo dividir o 10 pelo 1, 10 dividido por 1, 10. Eu consigo dividir o 10 pelo 2, 10 dividido por 2, 5. E eu consigo dividir ele pelo próprio número, no caso 10, né? 10 dividido por 10, então, quando eu encontro os números que eu consigo dividir e dar exato, eu digo que ali são os divisores do número. Por exemplo, ó, conjunto dos divisores de 12. Todos esses números aqui que eu coloquei é que eu consigo dividir eles e dar exato. Eu consigo dividir 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4. Então, para mim encontrar o conjunto de divisores de um número, basta eu encontrar aqueles números que eu divido e dá exato. Questão de prova também. Ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito conteúdo, nossa aula fica por aqui. Até a nossa próxima aula, que também será a revisão.